Voltando então para mais um bloco, vamos para o inciso 23 do artigo 7º da Constituição. No último bloco, no finzinho, eu falei que nós íamos para o inciso 21, mas não, inciso 23 já. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, é o que traz o inciso 23 como um direito do trabalhador urbano e rural. E o que seria esse adicional de insalubridade, de periculosidade e a penosidade está sem regulamentação? O adicional de insalubridade é quando o trabalhador ele é exposto a agentes químicos, físicos e biológicos acima dos limites de tolerância, tá bom? Acima dos limites de tolerância. Esse limite de tolerância é fixado pela Secretaria do Trabalho. Se o trabalhador é exposto a esses agentes de forma frequente, né, diária, ele faz jus a um adicional de 40%, de 20% e de 10% do salário mínimo. Se o grau de exposição acima dos limites de tolerância for num grau máximo, for algo que é muito insalubre o ambiente, é um grau muito grande mesmo, alto. Ó, tem um limite de tolerância que é até 10. O grau que a pessoa se expõe é de 90. Dando um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Aí fará jus ao máximo de adicional de insalubridade, que aí é de 40%. Se for um grau médio, está exposto a um grau que está a 50, é até 10. Aí fará jus a 20% da insalubridade. Grau médio, 20% salário mínimo. E se for um grau mínimo, é até 10, é 20 o grau que ele se expõe. Aí faz jus a 10% de insalubridade, sendo 10% do salário mínimo, né? Então, R$ 104,50. Isso, se for 20%, R$ 209 de insalubridade. Se for 40%, vai ser, deixa eu fazer as contas, 1.045 vezes, vai ser de R$ 418. Então, isso acontece, então, o trabalho insalubre, esse adicional vem quando a pessoa, o trabalhador se expõe a um trabalho insalubre acima dos limites de tolerância. Trabalho insalubre, então, é quando trabalha com ruído, que aí agentes físicos, né? Ruído, poeira, demais, acima dos limites de tolerância. Agentes biológicos, bactéria, para quem trabalha no laboratório, agentes químicos, reagentes, para quem trabalha também em laboratório, para quem é químico. Então, a inalação desses reagentes, mexer com bactéria, isso vai prejudicando a saúde do trabalhador aos pouquinhos. Quem faz jus à insalubridade e à periculosidade tem direito à aposentadoria especial, então ele trabalha menos anos para conseguir se aposentar, justamente por ser prejudicial à saúde esse tipo de trabalho. E o EPI? O EPI, ele geralmente diminui o grau de exposição, mas quase sempre ele não consegue neutralizar, tá bom? Fazer com que o grau fique abaixo do limite de tolerância. Então, o EPI só ameniza, mas ele não consegue neutralizar. Então, mesmo com os DPI, quase sempre devido ainda o adicional de insalubridade. Mas tem que usar EPI é obrigatório, até causa de demissão com justa causa, o trabalhador que recebe os EPIs do empregador e não usa. E o EPI geralmente ele não anula. Mas se anular, se o EPI neutralizar, aí o trabalhador passa a não fazer jus mais ao adicional. Além disso, também tem a situação que a insalubridade, a periculosidade é um salário condição, ou seja, você só recebe enquanto você está exposto àquele ambiente. E a exposição tem que ser intermitente, tem que ser contínua, tá? Não pode ser, eu tô me expondo hoje, só daqui 1 mês e meio que eu vou me expor de novo. Não, tem que ser contínua. E aí, o que acontece?
Se você hoje trabalha num local insalubre e amanhã você passa a trabalhar num escritório, você saiu desse local insalubre, você não fará mais jus à insalubridade, tá? Então, é um salário condição, você só recebe enquanto você está se expondo ao trabalho insalubre acima dos limites de tolerância. Se o EPI neutralizar ou se você não trabalhar mais no ambiente insalubre, você não fará jus mais, tá bom? E aí o adicional é de 40, de 20 e de 10% do salário mínimo. Por quê? Porque a periculosidade vai ser de 30% adicional do salário base, tá bom? Não é do salário mínimo. Então, se a pessoa tem 2 mil reais de salário base e ela recebe periculosidade, aí o adicional vai ser de 600 reais de periculosidade. Então, é um adicional maior, mas também o risco é maior. A pessoa, o trabalhador, precisa ter um contato permanente com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, violência física ou motocicleta, em condições de risco acentuado. Ou seja, aqui o trabalhador trabalha ou num posto de gasolina, né, com inflamáveis, explosivos, ou com energia elétrica, que é aquele trabalhador que mexe com fiação, igual os trabalhadores da CEMIG, aqui da região, quem trata da luz é a empresa que chama CEMIG. E aí, quem trabalha com energia, com fiação de alto risco, né, de choque, tem direito à periculosidade. Violência física, o guarda do banco, motocicleta, o motoboy. E são todas situações que a pessoa, o trabalhador, pode morrer de repente. Se o frentista tá lá no posto e explode alguma bomba, ele pode morrer naquela situação, de repente. Então, por isso que é um adicional mais alto, tá? E não pode receber insalubridade e periculosidade junto. Se você se expõe a ambiente insalubre e também a ambiente perigoso, de periculosidade, você tem que escolher qual adicional você vai receber, não pode acumular os dois. E a penosidade não tem regulamentação. Penosidade, geralmente, é aquele trabalho em fronteira, aquele trabalho mesmo penoso, mas isso é sem regulamentação. Não tem lei que definiu o que é um trabalho penoso e não tem lei que definiu qual seria o adicional do trabalho penoso. Então, por isso que eu dediquei mais a explicar o trabalho insalubre e o trabalho perigoso. O penoso há uma omissão legislativa aí. Inciso 24, aposentadoria. É um direito dos trabalhadores. Se atender os requisitos de idade, tempo de contribuição, e está disposto na Constituição e na legislação previdenciária. Trabalhador seletista, ele contribui para o regime geral de previdência social, ou seja, para o INSS, ao passo que o trabalhador servidor público, ele contribui para o regime próprio de previdência social, o RPPS, tá? Eles têm um regime próprio. Além disso, eu quero falar que o trabalhador servidor público, ele não tem FGTS, viu? Eu acho que essa informação eu não dei no vídeo, mas se eu tiver dado no vídeo de FGTS, do direito lá, um dos primeiros incisos do artigo 7º, o servidor público não tem FGTS, só o trabalhador seletista, ok? E aí tem dois tipos de servidor público também, então o servidor público seletista e o estatutário. O servidor público seletista, ele é um empregado público. E aí ele é aquele empregado público que trabalha em empresa pública ou sociedade de economia mista, como funcionário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Agora, o servidor público estatutário é aquele servidor público em sentido estrito que tem um cargo público, ele trabalha no executivo, no judiciário ou no legislativo, um dos três poderes. E aí, ele não tem FGTS porque ele é estatutário e ele tem estabilidade, ao passo que o seletista, igual ao empregado público da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, e também o trabalhador aqui da CLT, de empresa privada, eles não têm estabilidade, eles podem ser mandados embora
sem justa causa. Então, por isso que eles têm um fundo de garantia, tá? Então, a aposentadoria é um direito constitucional garantido aos trabalhadores. Vamos, então, falar do inciso 25 até o 28 no próximo bloco. Para não ficar cansativo, vamos pausar agora. Até o próximo bloco, penúltimo. E aí, faço mais um, pauso novamente. E no outro, termino. E nós vamos fazer bastantes exercícios. Espero você no próximo bloco. Tchau, tchau.